Amados, essa música que nós ministramos, que o Ministério de Louvor ministrou agora, O Senhor é Bom, ela nos marcou. Eu pelo menos não a conhecia. Esta música marcou profundamente a minha vida, porque junto com ela eu pude ser testemunha ocular de um milagre, de uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas antes de passar esse pequeno vídeo, eu quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 7, do versículo 37 e 38. Eu quero falar hoje sobre... Gui, já anota o nome do culto, Rios de Águas Vivas, porque ele sempre na semana fica correndo para buscar o título da pregação, Rios de Águas Vivas. Então, João 7, 37, 38, diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vou ler 3 versículos. Isaías 44, 3 diz assim: e Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem... Isso é João 4, 10, 11. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher... Jesus encontrou essa mulher samaritana à beira do tanque, que estava retirando água. E ele disse à mulher... o Senhor não tem com quem tirar água deste poço, porque ele é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Então, ali num diálogo, Jesus falou para ela que se ela conhecesse o dom de Deus, e quem estava falando com ela ali, e pedindo água para ela, porque ele estava com sede, uma sede fisiológica, seria ao contrário. Ao invés dele pedir água, aí ele já partiu para uma dimensão espiritual, ela que pediria para ele, porque ele teria uma água viva para dar, sendo que aquela água daquele poço, toda vez que bebesse, tornaria a ter sede, não é? Então, agora que é Isaías 44, 3, e diz: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, e derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Amados, como nós falamos no início, Deus é Espírito. Nós servimos a um Deus que é Espírito. Nós interagimos com Deus numa dimensão espiritual. Por isso nós, seres humanos, somos tridimensional. Nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo temporariamente. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito recriado, todos nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E o nosso espírito envia para a nossa mente as impressões, a voz de Deus, de dentro de nós, para a nossa mente, para a nossa alma, e nos conduz. Então, queridos, o Senhor estava falando que o homem era uma terra seca. O homem sem Deus, a sua alma é uma terra seca. E o homem, desde o início, quando ele foi separado do Senhor, de Deus, por causa do pecado, ele foi se tornando ressecado, seco por dentro, incompleto. E ele tem buscado em todos os cantos maneiras, recursos, coisas, pessoas, para tentar saciar a sua sede e a sua fome. Mas o homem não imagina que a sede dele, a fome dele, não é de coisas, não é de dinheiro, não é de sucesso,
não é de casa, de carro, não é de pessoas. Não, a fome existencial do homem é de Deus. O homem só se tornará completo quando ele tiver um Deus, o nosso Deus, nas nossas vidas. Não estabelecer, Deus existe, Jesus existe. Não. Interagir com esse Deus, porque o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher este vazio. E incrível, queridos, que quando o Senhor fala, todo aquele que nele crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então haverá um suprimento contínuo da parte de Deus, que nós não precisamos ir na fonte para beber, a fonte está dentro de nós. Nós temos uma fonte ambulante dentro de nós, porque aonde eu vou, essa fonte está jorrando o tempo todo. Então, quando essa fonte jorra como fruto de um relacionamento íntimo, cultivando com Deus, essa água não para de jorrar, essa água não para de me saciar, essa água não para de me transformar e me suprir e me conduzir, porque a própria vida de Deus jorra dentro de nós, se manifesta dentro de nós. Então é maravilhoso quando nós desenvolvemos essa consciência, essa nova mentalidade, que nós não precisamos mais da lei, que nós não precisamos mais de regras, nós não precisamos ter que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, porque nós somos justiça de Deus. O Senhor, na cruz do Calvário, Jesus se fez justiça, se fez pecado no nosso lugar, e todo aquele que o recebe tem acesso à presença de Deus Pai, com leveza, com liberdade e sem culpa, porque todo o pecado já foi levado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus, e nós podemos ir ao Pai, nos dirigir a Ele, nos relacionar com Ele, sem culpa, porque nosso pecado já foi tirado e foi lançado no mar do esquecimento. E queridos, e essa presença desse rios de águas vivas, queridos, é uma questão de você cultivar, diga cultivar, e desenvolver uma consciência de essência e identidade de quem você é em Cristo Jesus. Tem duas coisas que quando eu me converti, eu fazia muito assim. O próprio Senhor me ensinou. Uma, para eu poder assimilar que Deus, que Jesus estava no meu coração, porque Jesus para mim estava no crucifixo, o Senhor para mim estava no trono lá no céu, o Senhor para mim estava em tudo quanto é lugar, menos no meu coração. Então eu não tinha esse conhecimento, mas quando Ele veio passar a morar, a habitar no meu coração, como criança, cada dia, no meu tempo de oração, eu chegava ali, punha a mão aqui, eu falava: oi, Senhor, o Senhor está aí dentro, hein? O Senhor está aqui dentro de mim. Como é bom ter o Senhor dentro de mim. Tu és a minha essência, Tu és a vida, Tu és o amor. Eu comecei a desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com um Deus que habitava dentro do meu peito. Então eu punha a mão aqui em mim e eu falava com Ele, porque às vezes a gente está falando, parece que está falando para o ar, está falando para a porta, está falando para a nuvem, está falando, sabe? Mas foi um jeito de eu ser. Mas funcionou. Cada vez um Deus que habita. Então aquilo, o Senhor veio numa revelação que eu nunca estava só.
Então, quando a minha alma se abatia, quando a minha alma se afligia, eu falava: Senhor, Tu estás aí dentro. O Senhor é o meu Deus, Espírito Santo, o Senhor está aí dentro. O Senhor está vendo, Senhor. Senhor, esse sentimento não é teu, essa ira não é tua. Senhor, essa tristeza não é tua. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto essa tristeza não sair do meu coração. E assim eu fui conhecendo o meu Deus, que arrancava do meu peito toda tristeza, todo sentimento que não era da parte dele. E eu sei o endereço de Deus. O endereço de Deus é o meu coração. Então isso para mim é óbvio. Eu nunca me perdi de Deus, porque eu sei onde Ele está. Faz um teste. Eu precisei disso, porque antes eu era religiosa. Aí quando eu me tornei filha de Deus, e com Deus residente dentro de mim, para mim, foi um divisor de águas. Outra coisa que eu aprendi, cultivei, quando eu lia a Bíblia, quando eu pensava, analisava as coisas, eu falava: Senhor, eu tiro a tampa da minha cabeça. Eu tiro a tampa para que o Senhor venha participar dos meus pensamentos, para me guiar, para ser a fonte, para ser a origem. Senhor, o que eu estou pensando está vindo de Ti. O que eu estou pensando é um bom pensamento. Eu aprendi a filtrar os meus pensamentos em Deus. E quantas vezes na minha oração, lendo a Bíblia, eu falava: Senhor, eu estou abrindo o tampo da minha cabeça para que o Senhor tenha acesso a todos os pensamentos, a todas as imagens. Sonda, Senhor, se tem algo errado, tira, mostra. Também foi um divisor de águas. Então eu cultivei duas realidades na minha vida. Por isso eu consegui interagir e interajo há 36 anos. E nunca abandonei o meu primeiro amor em Cristo Jesus. Porque Ele já veio de uma forma tão presente, tão atuante, tão palpável. Porque quando eu conhecia Deus, queridos, eu era extremamente religiosa. E quando eu me decepcionei com a religião, eu falava: Deus, eu quero Te conhecer, mas não quero que ninguém me apresente o Senhor. Comprei uma Bíblia com 33 anos, nunca tive uma Bíblia até 33 anos, quando eu me converti. Entrava no closet do meu quarto, 5 horas da manhã, e falava: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Senhor, eu já cheguei. Fala comigo. Eu tinha um encontro. Literalmente, eu tinha um encontro. E a Bíblia diz: quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar. Ele veio ao meu encontro. E ali eu conheci o meu pai. Aquele pai que me carregava no colo. O pai que enxugava as minhas lágrimas. O psicólogo, o psiquiatra, o amigo. Tudo. O Senhor foi se revelando na plenitude que Ele era, em tudo que eu necessitava. E ali eu fui conhecendo o meu Deus. Por isso, eu nasci livre. Eu não nasci cheio de regras. Eu já nasci livre. O dia que eu tirei a placa da religião da minha testa, nunca mais eu pus outro rótulo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu nasci livre. Tenho muita dificuldade de me enquadrar
em qualquer caixinha. Eu nasci, as minhas asas cresceram no Senhor. O rio, a água que jorra dentro de mim é real e é verdadeiro. E isso não é para a Marina, é para todos aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. Porque na minha caminhada eu conheci muitas pessoas que eu falava: nossa, parece que eu estou me vendo em você. Nossa, parece que eu estou me vendo em você. A Cris é uma, pastora Cris. Eu estou me vendo. É uma atitude diferente, é uma postura diferente. É um anseio diferente, é uma fome diferente. É um relacionamento comprometido. Porque com Deus não se brinca. Então, queridos, e esse Deus, como Paulo um dia falou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo passou por N situações de aflição, quase morreu em várias situações. Mas ele chegou a um determinado momento da sua vida, ele disse assim: eu passo por qualquer coisa, porque o poder de Deus me fortalece. Me fortalece. E é justamente na minha fraqueza, nas minhas fragilidades, nas minhas limitações, que o poder de Deus se manifesta. Porque, queridos, Deus não está atrás de super-homens e nem de super-humans. Deus está atrás de homens e mulheres com corações humildes, rendidos e comprometidos. Amém, queridos? Amém? Para que não seja eu a ser, mas que eu diminua e ele cresça. É o contrário do mundo. O mundo quer endeusar o homem. Mas o Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o único que senta no trono do nosso coração. Então, queridos, é maravilhoso. Então, quantas situações que humanamente nos é impossível passar. Mas quando eu me volto para o íntimo, corro para a sala do trono, corro para a presença do meu Deus. E lá, as minhas forças são renovadas. Lá Ele me ergue. Lá Ele enxuga as minhas lágrimas. Lá Ele me dá esperança. Lá Ele me refrigera. Lá Ele me bota de pé. E eu volto para a caminhada.